utilizar esta guerra para resolver la crisis interna. Necesitan capturar la línea del frente sur para tener una ventaja en las negociaciones con la familia real de El Cairo. Ademais, em la segunda linha de defensa, Jackson dibujou um mapa de la matriz mágica y senaló o comando para disparar. Uma gran chispa de fuego caiu sobre la parede, criando uma explosão atronadora. Edwin permaneceu de pé a lo lejos, sonriendo com satisfação. O Barão McLeary seguia com vida la quinta linha de defensa era o eslabão mais débil. Pero Roman Dmitri, murmurou Edwin. Sua mirada se volviu fria, poderá derrotar ao exército de Hector? Hemos passado por muitas dificuldades. Não podemos permitir que destrua todo. Em esse momento, Steven correu presa del pânico. Príncipe Edwin, é peligroso. Perdimos contato com o primeiro equipo que se ocupava de los restos. No solo eso, los dos equipos, o segundo y o terceiro, e não se moviam. Edwin, com uma mirada de surpresa em seu rosto, pensou para si mesmo, este mau presentimento, será todo culpa de Roman Dmitri. Ao regressar à la base, em la cabana, Edwin ordenou a Jackson, informe la situação imediatamente. Informou imediatamente depois de romper la primeira linha de defensa. Le pedimos a la meia do equipo 3 que se hiciera cargo de las tropas restantes, pero desde hace una hora se cortou toda a comunicação com o equipo 3. Parecia que haviam sido destruídos por o inimigo. Edwin tinha uma mirada interrogativa em seu rosto. Quantos soldados hemos perdido? Jackson respondió, alrededor de 300 soldados. Edwin frunciou o seno seu rosto se puso sério. Mis temores se a hecho realidade. Esto é sem dúvida por culpa de Roman Dmitri. Em esse momento, o medo de Edwin era evidente. Se mordió o lábio pensou, em lugar de cruzar las montanas para escapar, eligió quedar-se em la fronteira sur para luchar. Edwin tomou a palavra. Se deixamos que Roman Dmitri haga esto, estaremos em grandes problemas mais adelante. Pero Sua Alteza, Roman Dmitri é solo uma pequena variável, protestou Jackson. Se o asedio fracasa por sua culpa, nuestro pleno tendrá êxito. Jackson continuou. O problema não é esse Dmitri, sino destruir todo o campamento de defesa inimigo restante, que é essa a máxima prioridade. Edwin respondeu com firmeza. Lo mais importante agora é se deixar-se de el. O rosto de Edwin se oscureceu, seus olhos brilharam com uma ameaça aterradora. Quem se atreva a interferir em nuestro plan? Ordene a los guerreiros em la linha de defesa número 2 que se retirem imediatamente. Jackson recebeu a ordem. Sim, Sua Alteza. Em seu coração se perguntava, por que está tão obsessionado com Roman Dmitri? Seguramente se esconde em esta montana. Baixo o sombrio cielo nocturno, grupo de soldados se alineou cuidadosamente, esperando ordens. Jackson observou a Edwin e pensou, ha comprobado o play incontáveis vezes. Com instintos agudos, Edwin compreende que Roman Dmitri é uma ameaça seria. Edwin dijo, sei lo que estás pensando, pero como comandante, necessito preparar-me imediatamente para a pior situação. Todos escucharam atentamente. Luchar contra toda a força de defesa inimiga restante é solo o segundo pior cenário possível. Pero o pior cenário é la aparição de Roman Dmitri, quem provoca acontecimentos impredecíveis. Jackson pensou para si, Edwin Hector sempre actua com propósito cálculo cuidadoso. Todos gritaram ao unísono, obedeça, Sua Alteza. Edwin seguiu la vuelta sua voz era peligrosa. É hora de casar a la rata que saboteou nuestros planes. Em las montanas del sur se enciende uma antorcha. Se oi la voz. Se buscamos por toda a zona, perderemos de vista ao inimigo. Divide tus tropas desde o pai de la montana YV reduzindo-las gradualmente à medida que legues a la cima. Soldado gritou em voz alta, enquanto detecteis ao inimigo, tocad la flauta para ser um nacional. Poned-los em rincão, podemos destruí-los sem muitas perdas. Todos gritaram ao unísono, obedeçam. De repente, o rosto de soldado cambiou e perguntou preocupado, como está o lado esquerdo? Outro soldado respondeu, nada fuera de lo normal, pero seu rosto estava pálido, como se acabara de sentir passar algo parecido ao viento. O comandante se volvió e perguntou, o lado direito. Uma voz respondeu, nada fuera de lo comum. Pensou para si mesmo, todo está bem. Los soldados estavam em meio do bosque, sosteniendo antorchas brilhantes, pero a sensação de inseguridade não desapareceu. O medo se reflejava em seu rosto. Com a flauta em la mano, pensou, temos que tocar la flauta rapidamente para ser um nacional. Pero justo quando se levou la flauta à la boca, Roman apareceu de la oscuridade, rápido como o viento, rompendo-lhe o coelho em abrir y cerrar de olhos. Caiu ao suelo y la antorcha se apagou em rincão. Roman mirou a sua alrededor y pensou, Hector ha tomado uma decisão mais audaz de lo que pensava. Tinha a intenção de aprovechá-lo para obter ganancias, pero deixaram de atacar la linha de defesa para centrar-se em casarnos. Se escuchou uma voz urgente, ha aparecido o inimigo, controlem a seus companheiros.
Eu soldado que sostenía la antorcha gritou em voz alta, cortem la retirada, arrinconelos. Enquanto terminou de hablar, Román se abalançou como um raio y cortou a cabeça do soldado. Com uma mirada fria y uma sonrisa siniestra. Pensou, hace mucho tiempo que no siento esto de nuevo. Román recuerda, los 12 hijos de Tim Devil vivieron en las circunstâncias mais duras, teniendo que luchar siempre para sobrevivir. Recordou las ensinanças do demônio celestial. A partir de agora, vivirás como um demônio nocturno. Continuando com o flashback, sua primeira missão foi rastrear a um cultista de baixo nível que uma vez causou problemas dentro de la secta Y luego se retirou. Matou com êxito a esse malvado crente em solo 3 dias. Sin embargo, las misiones se vuelven cada vez mais difíceis y finalmente se enfrenta a inimigos invencíveis, lo que hace que las misiones sean cada vez mais complicadas. Por suerte, encontrou o secreto de las artes marciais do Rei Demônio Nocturno em uma habitação do culto maligno. O Rei Demônio Nocturno alguma vez foi um ladrão notório, hábil para actuar em la oscuridade. Provocou muchos robôs y destruiu muchos gremios que se lhe oponiam. Desde então sua reputação se estendiu por todo o mundo. Ao final, o Rei Fantasma Nocturno murió tragicamente quando la banda de Los Justos organizou um assedio a la ciudadela de Castrol. Después de essa tragédia, su nombre siguió circulando em um mundo de las artes marciais para sempre. Ha dominado las habilidades do Rei Fantasma Nocturno, completando así todas as tarefas mais difíceis. Continuando com o flashback, um ano depois, matou a 38 maestros de todas as sectas em suas missões, convirtiendo-se em um estático da Demon, famoso em um mundo com o apodo de Team Demon. La oscuridade é seu maior ponto de apoio para Team Demon. Volviendo a la situação actual, se escuchou na voz fuerte y enojada, Dodge está esse bastardo. O comandante do equipo de assedio do corpo de Hector gritou em voz alta, a la carga, nós outros iremos primeiro, todos retroceda. Los olhos de Román brilharam friamente. Romano dijo friamente, Hector, haré que te arrepientas de haber entrado alguma vez em esta montana, donde la oscuridade é esse donde o gobierno. Se escuchou na voz urgente, comandante, o equipo está muerto. Thompson parecia assustado, sostenia sua cabeça com ambas manos y as lágrimas brotavam de seus olhos. No puedo creer que haya sucedido esta loucura. Tenho que informar-lo de imediato. Se sentou em o suelo, agarrou o transmissor de sonido y gritou em voz alta. Comandante, acaba de aparecer um fantasma. Se isto continua, moriremos todos. De la oscuridade, apareceu Román, com os olhos centelleantes, mirando a Thompson. Loró, com as manos temblorosas y suplicou, por favor, ajuda. Desde o dispositivo de comunicação, Edwin lhe assegurou, Thompson, calma-te. O inimigo solo se está aproveitando de la oscuridade. Thompson gritou desesperado, não podemos lutar contra fantasmas invisíveis. Los soldados estão morrendo, pero não sabemos dónde me como ataca. Edwin se puso nervioso. Thompson é esse um espadachim de aura, seus sentidos são mais agudos que los de la gente comum. Como é esse possível que não pueda identificar ao inimigo? Apretou os dientes y pensou, usa magia? É impossível. La magia que hace que o corpo se invisible não se pode usar continuamente. Junto a Thompson, recordou que de repente lhe haviam cortado o braço y se dijo, no deixes que la oscuridade te distraiga. Te traigo ajuda. Gritou na ordem, legião. Escuchem, o inimigo quer quitar-me la vida. Pónganse em formação defensiva y contra-ataquem a hora. Sacou a espada de sua cintura, concentrou todas suas forças y cerrou os olhos para sentir. Depois de orientar-se, blandiou sua espada, pero apunhalou a seu companheiro de equipo. Thompson se quedou atônito. Maldita se! Usaram a seus aliados como uma trampa. Seus companheiros de equipo apenas sobreviveram y gritaram. Capitã! Detrás de Thompson, a silhueta de Román apareceu debilmente, sussurrando, solia cazar inimigos em la oscuridade. Depois de um tempo, todos pensavam no mesmo. Thompson se sobresaltou, blandiou sua espada assim atrás y gritou, não te escondas de essa maneira. Outra espada bloqueou seu ataque. Em um abrir y cerrar de olhos, Román cortou o corpo de Thompson, provocando que colapsara de dolor y gritar em voz alta, o inimigo está de este lado. Román dijo friamente, gritar é inútil. Use maná para bloquear todos os sonidos. Nadie pode oír-te. Depois de terminar de hablar, Román apunhalou a Thompson por la espalda, cortando-lhe las piernas y na espalda novamente. O homem quedou tendido em o suelo gimiendo. Román tomou o dispositivo de comunicação de Thompson y dijo, escucha, sei lo que estás pensando. Román continuou com frialdade. Tu gente se está morrendo de hambre devido à la sequia mais severa. Por que Hector tomou o controle de la cidade de Nan? Y por que tenéis que arriesgar vuestras vidas? Solo há uma razão, resolver la crisis nacional com la guerra. Ocuparam a cidadela del Sur para chantagear a El Cairo. O problema é esse que há conosco todos seus planos.
Thompson luxava por mover-se em eu suelo, escuchando cada palavra que descia Roman. Desde o princípio, não puderam aguentar 3 meses por falta de fuerza militar. He estado interferindo em eu pleno todo este tempo. Roman pensou para si mesmo, relogrado meu objetivo, e não podem ignorar-me. Desde o dispositivo se escuchou na voz, eres Roman Dmitri. Roman sorriu. Edwin continuou, não vai negar lo que dijiste. O reino de Hector está sofrendo uma sequia severa hasta o ponto de ter que pedir préstamos do exterior. Para escapar deste ciclo de deuda, não temos outra opção. Roman perguntou com desdém, esperas que compreenda tu situação. La voz de Edwin sonou suplicante, solo para explicar nuestra urgência. O destino do reino de Hector depende de esta guerra. Como bem disses, e não temos tempo, pero eso não significa que nos deixaremos atrás. Nuestros camaradas não podem morir em vano. Por favor, transmita esta notícia à família real de Cairo de mi parte. Edwin se hizo eco de la afirmação, se não conseguimos nada, liberaremos veneno de los nigromantes por todas partes y convertiremos este lugar em uma tierra muerta. Soy Edwin Hector, como príncipe do reino de Hector, haré todo lo possível para salvar a mi pueblo. Roman lo escuchou em silêncio. Edwin continuou, Roman Dmitri, qual é essa tu decisão? Edwin lo invita a unir-se a Hector em uma situação em la que puede elegir negociar com elos. Esta decisão afetará também a Cairo. Romano respondeu de imediato, sino que lo evaluou em silêncio. Edwin Hector, homem que reescuchado muitas vezes mientras investigava la ciudadela de Vietnã. A diferencia de su padre, é muito destacado e talentoso, como alguém nascido para carregar com Hector, reconhecido tanto dentro como fora do reino. Também dirigiu esta guerra. Roman estava secretamente molesto, aunque admito que muito bueno. Como se atreve a amenazar-me? Pensando em eso, Roman apunhalou a Thompson uma vez mais, haciendo-lo gritar. Edwin entrou em pânico. Que estás haciendo? Roman respondeu com calma. Acabo de apunalar a este tipo em eu muslo. Edwin estava furioso, matem-lo. Aunque se inimigo. Como podem torturá-lo de essa maneira? Roman continuou. Que é motivo? Não me interessa tu miséria. Não te equivoques. Luego apunhalou de novo a Thompson. La guerra comenzado. Eu primeiro que cruzou a linha fuiste tu. Suas palavras hicieron palidecer a Edwin. No tienes derecho a pedir-me que se amable. Roman amenazou. Haré lo que creo que é correcto. Não intentéis confiar em mim. Não perdonaré a ninguno de vós outros. Mientras hablaba, apunhalou a Thompson em el muslo. Incluso se levantas la bandeira blanca de la rendición y Luis. Roman afirmou com firmeza. Perseguiré y clavaré mi espada em cada uma de suas espaldas. Soy Roman Dmitri. Suas palavras resonaram su entusiasmo assustou a Edwin. Sei que eres resistir hasta o final, nos veremos pronto. Edwin agora estava pálido e não se atreviu a dizer nada mais. O dispositivo de comunicação se desconectou. Edwin de repente se deu conta em seu coração. Roman Dmitri, é esse mucho mais peligroso de lo que pensava. Jackson perguntou. Que planeas a ser a continuação? O rosto de Edwin se ensombreceu. Ordenou. Movilizar todas as fuerzas imediatamente, criar asedio alrededor de la ubicação do dispositivo de comunicação. Por el bien de los soldados que murieron em agonia, me ocuparé personalmente de ti, Roman Dmitri. Jackson obedeceu rapidamente. La escena cambia a outro lugar, o fuego cubre todo o bosque, se ouiu na voz. Soldados, seguid subindo. Aunque nuestros companheiros caigan, debemos cortar la retirada do inimigo. Roman desbaratou suas esperanças. Agora já não veréis nada. Explicou. Para los humanos, esta é uma quantidade muito pequena de maná, pero cada roca y rama contiene maná de maneira inata. Roman mirou a los soldados y agregou. Se puedo controlar esta quantidade de maná, puedo doblar o espacio. Roman desapareceu de repente, deixando solo uma ráfaga de viento. O rosto de Chris palideceu. Seus 5 sentidos foram enganados. Hace minuto, eu estava parado ali. Antes sus olhos solo estava o bosque, pero este desapareceu em la nada, como uma broma do destino. Esto se lama trampa visual, pensou Chris. Soldado gritou em voz alta, muerte para destruir ao inimigo. Parecia que não notou a presença de Chris em absoluto. Chris saltou com fuerza ao suelo. Pensou, tal como diz o comandante, los soldados de Hector não podem detectar-nos, entonces esto é uma trampa visual. Chris deu a ordem de atacar ao inimigo. Este respondeu em pânico. De dónde ha salido esta gente? Reúnam-se para contra-atacar. Después de solo uma batalha. Se ha convertido em uma persona completamente diferente. Entrenando extremadamente duro para hacer-se mais fuerte, Chris compreendeu que não poderia compreender completamente as encenanças de Roman se perdia incluso a mais mínima concentração. Aunque estava a ponto de derrumbar-se, perseverou y continuou. Como resultado, Chris ha dominado la esgrima de los 10 melhores maestros de artes marciais. Raio destelou quando sus pés rozaram o suelo.
Chris se sentou em el suelo y miró a su alrededor los resultados. Hemos derrotado a todos los enemigos según las órdenes del comandante antes de que los soldados de Hector pudieran proporcionar ayuda. Gritó fuerte y ordenó a los soldados que se retiraran. Tenemos que trasladar-nos a la siguiente ubicación. Ao mesmo tempo, em outra tierra se desarrolava uma batalha. Um soldado gritou, "El inimigo está aqui. Detenedlo." Los amigos de Kevin dizem que é esse monstro que cresce rapidamente y se vuelve fuerte. Kevin pensou, revisto como el comandante se enfrentava personalmente ao inimigo. Haré lo que eu hizo. Su rosto estava lleno de determinação. El camino del comandante é absolutamente correto. Ao mesmo tempo, em outro frente, Book y Vulcan completaram sua missão. Dividiram seu exército em 4 grupos para atacar simultaneamente y el plan foi gran êxito. Um soldado se arrodilhou e informou, "Estou seguro de que o lado de Cairo tinha magos." Gritou em voz alta, incluso bajo la luz. Los soldados de Cairo todavia aparecem de repente y ataca nuestro exército. Parece que hemos caído em la trampa del inimigo, dedujo Jackson. Edwin frunciou el seno. Não há magia que pueda teletransportar a tanta gente. El explicou, solo puede suceder. Se usa pergamino mágico, pero los pergaminos mágicos de alto nível estavam estritamente controlados por la torre mágica. Não há forma de que o frente sur tenga eso. Especulou, se é assim, la única possibilidade é que tenga um mago. Pero por que apareceu um mago de alto nível em el sur? Edwin sacudiu a cabeça com incredulidade. Esto é ridículo. Jackson também asintió com la cabeça. Los magos são incluso mais raros que los espadachines de aura, e que la maioria de elos pertenecem a la torre mágica, uma organização neutral. La Torre Mágica opera em todos os continentes, sempre buscando y reclutando personas com talento natural para el maná. Debido a que possuem enorme tesouro de conhecimento, los magos não tienen mais remédio que unir-se a la Torre Mágica. Edwin hizo una mueca. Así que, hasta ahora, cada reino solo ha tenido unos pocos magos livres. Esto não é magia. Necessito ir ali para descobrirlo por mim mesmo. Pero Edwin reflexionou. Los soldados estão arriesgando suas vidas para luchar contra o exército de El Cairo. Não é esse o momento. Tenemos que esperar a oportunidade adequada. Agora é esse o momento de que Roman Dimitri caiga em mi trampa. Em el campo de batalha, la espada atravessou a um soldado. El soldado gimió com voz temblorosa. Por fim te atrapé. Su cuerpo de repente brilhou, surpreendendo a Roman. La luz de la mano del soldado iluminou todo o bosque. Roman desapareceu de repente, pero desafortunadamente fui descoberto. Roman Dimitri está aqui, está ali, rápido, rodeiem. E o artefacto explodiu, lançando raios de luz por todas partes. Esos raios de luz cobriram o corpo de Roman, revelando sua posição como uma luciérnaga volando em el bosque escuro. Um soldado informou, Roman Dimitri se dirige hacia o norte, se ha ido ao lado opuesto. Se escuchou na voz de advertência, equipo 2, el ratón se dirige hacia ustedes. Gritaram, matem-lo. Vendem a seus camaradas. Roman recitou o hechizo. Segundo o movimento de la forma de la espada del demônio celestial, se detuvo em um lugar, se sentou y luchou, aparentemente legando a seu limite. Um soldado temblou y dijo, crees que podrás salir com vida de aqui? Maiores de soldados rodeam este lugar. Não importa lo fuerte que sis, morirás de todos modos. O rosto de Roman se oscureceu. Crees que no sé que esto é uma trampa? Estava surpreendido. Roman se puso de pé. Inumeráveis soldados correm de um lado a outro solo para perseguir-me. Todos correm hacia mim imprudentemente, com a esperança de detener-me aunque se por um minuto, em 30 segundos. Roman mirou ao soldado. Não te parece interessante? Pouco a pouco, ustedes estão bajando la guardia mais que nunca. Puedo julgar com ustedes quando que era. Después de todo, todavia queda mucho tempo antes de eu amanhecer. Los enemigos yaciam desplomados em el suelo. Jackson se acercou a Roman y le dijo. Se acabou. Roman lo observava com seu rosto lleno de cicatrices y la luz que brilhava em sua equipo. Roman pensou, deve ser o líder de los guardias. Esta energia deve ser de nível 4 estrelas. Parece que Hector ocultou sua informação. De repente, Jackson se abalançou sobre ele para atacar. A Roman tampouco le gustou y respondió de imediato. Los dos magos lucharam ferozmente. Jackson gritou em voz alta, por fim te atrapé. Roman Dimitri. Segundo a avaliação de Roman, Jackson é solo o espadachim de 4 estrelas, não está classificado entre la élite do Império Hector. Jackson quedou eclipsado por sua reputação. Todo o mundo solo lo conhece como o líder del cuerpo de guardia, pero nadie compreende realmente sua força. Quando cruzou espadas com Roman, Jackson se deu conta de que sua força superava com creces las expectativas. Se sentiu mareado quando seu poderoso golpe não pudo hacer retroceder a Roman. Jackson mirou a cara confiada de Roman y se deu conta de seu erro. Subestimamos a Roman Dimitri. O informe de que solo era um espadachim de nível 3 era uma mentira.
Jackson recuerda la escena em la que Roman se encontraba em medio del campo de batalha destruindo a Alameda espadachim de 4 estrelas. Um verdadeiro desastre andante, pensou. Quando as duas espadas chocaram, Jackson apretou los dientes, es demasiado fuerte. La espada que Roman sostenía emitia um poder púrpura ondulante. Roman blandiou sua espada para formar duas linhas diagonais y atacar a Jackson. Entrou em pânico. Espera, me está empujando hacia atrás. Um pequeno rasguño apareceu em seu rosto. Jackson perdió o equilíbrio y se arrodiló. Decidió, não importa lo fuerte que sis, não puede salir de tu cabeça. Jackson sacou o seu bato de mando y lo sopló com todas suas fuerzas. Tras o sonido de La Serena, los refuerzos acudieron imediatamente a apoiar a Jackson. Rodeiem a Roman Dimitri. Proteja ao líder. Jackson persuadiu a Roman. Rinde-te, Roman Dimitri. Roman sorriu arrogantemente. Rinde-te, eso é interessante. Parece que todavia não te das cuenta de tu situação. Roman dijo, estás confundindo algumas coisas. Em primeiro lugar, como podem estes fragmentos competir com mis ideas? Jackson se surpreendió quando os restos brilhantes caíram ao suelo. Roman continuou. Em segundo lugar, estou completamente seguro de que puedo escapar de qualquer asedio, incluso se me bloqueiam por todos lados. Algo se movió muito rápido, lo que quedó foi a voz de Roman. Roman apareceu como um raio detrás de Jackson. Se sobresaltou, se movió detrás de mim. Roman dijo friamente, Jackson, eu acho de que o jefe de la guardia como tu tenga que venir aqui demonstra que é do Hector no tiene nadia a seu lado. Como se isto vier em choque, o rosto de Jackson se puso pálido. Quando se deu la vuelta, Roman já não estava. Jackson gritou em voz alta, maldita se, vai entrar a hora. O príncipe Edwin está em peligro. Roman utiliza a máxima velocidade de movimento. La única forma de terminar um conflito quando se está em desvantagem em termos de fuerza é se tomar la cabeça do general inimigo. Sintió la direção correcta. Se siga o flujo de maná que usa Edwin Hector, encontrará sua ubicação. Ao pai de la Montana, um guardia escuchou um ruído estranho. Roman salió correndo de entre los arbustos. Los guardias entraram em pânico. Que? Roman Dimitri, sem muitas palavras, se encargou de elos. Sabia qual era seu objetivo. Capturou alguém. Roman se levantou de um salto y blandió sua espada detrás de sua cabeça. Edwin Hector. Anson rió com aire de suficiência y um círculo mágico rojo anaranjado apareceu em sua mano. Notou algo inusual. Cambiou a forma em que usava o maná. Exclamou. É esse o mago? Edwin lançou magia para criar um celo estranho y ardiente. De seu ataque mágico, inumeráveis chispas brotaram y envolvieram a Roman. Se desviou para esquivá-lo. Roman gritou em voz alta, não intentes correr. Pouco a pouco apareceram grietas em el suelo. Raios de luz seguiram as grietas y se dirigiram hacia arriba. Luego, inumeráveis tentáculos gigantes se lançaram a atacá-lo. Roman cortou rapidamente algumas linhas, lo que provocou que se rompiera. Como pode detener-me esta magia barata? Me entras tanto, se escuchou um sonido. Como te atreves a seguir ao príncipe Edwin? O ataque, tão brilhante como eu sou, golpeou a Roman diretamente. Chico arrogante, não conheces o limite? Eu acho de que outra persona lo atacara lo hizo dudar um pouco. Este homem possuía uma aura tão poderosa que definitivamente não era uma persona comum. Eu era Butler, essa misteriosa persona encapuchada, classificado segundo em o reino Hector, o cavaleiro real líder do equipo de mando. Butler gritou, Roman Dimitri, e não puedes esconder-te ao que quieras. Roman pensou, deves haber ideado todos os planos para derrotar-me, Edwin Hector. Em seu coração, Edwin não estava aliviado em absoluto, também estava extremadamente alerta. Roman Dimitri, sem importar los trucos que hicieras. Tiene confiança y no puede sobreviver contra um espadachim de 5 estrelas y um mago de nível 4. Esta vez, definitivamente te despedirei em persona. Usou magia para criar duas correntes de viento tão afiladas como espadas y cuchillas de viento. Butler também lo cortou com sua espada. Vete ao inferno. O ataque de ambos lados lo surpreendeu. Roman quedou atrapado em el médio. Ambos lados de el estava em peligro. Reuniu fuerzas. Seus olhos ardiam com fogo mágico. Usou ambas manos para apoiar los dos lados. Las fuerzas em colisão criaram um grande impacto. La espada apunhalou hacia adelante y toda la hoja emitiu uma luz deslumbrante. Roman se encontrava em uma situação difícil quando se resistiu com um poder terrível. Se produziu uma forte explosão. Roman estava usando sua espada para sostener-se y no cair-se. Aunque esperava que hubiera trampas. Estava algo confundido, pero não esperava que Edwin Hector fuera um mago. Y trajo todo um exército de soldados, liderado por um espadachim de 5 estrelas disfrazado de persona normal. Em uma situação onde sua vida pendia de um hilo, Roman sorriu, lo qual foi genial.
Todo su cuerpo irradiaba um poder extremo. Solo quando estamos ao borde de la muerte nos sentimos verdadeiramente vivos. Butler sentiu um pouco de admiração em seu coração. Não esperava que estuviera em um nível que pudiera soportar seus ataques y los deu príncipe Edwin ao mesmo tempo. Y solo tinha mais de 20 anos. Se perguntou de onde havia salido esse monstro. Por suerte, não está ao mesmo nível que eu, de lo contrário. Ao vê-lo aturdido, Edwin gritou: Mayordomo, que estás haciendo? A hora está exausto. Roman era como um raio, sosteniendo uma espada Y correndo hacia o lugar. Tiene frio, sua habilidade com a espada é celestial. Ao dar-se conta de la situação, Butler se apresurou a acercar-se. Não lo hagas. La fuente de poder de la técnica de la espada. Em terceiro lugar, Butler se puso de pé para bloquear seu poder destrutivo. Tão pronto como o ataque se dissipou, todo lo que quedou foi um suelo vazio y erosionado. Se girou para perguntar sobre sua situação, Edwin tartamudeou em resposta: Estou bem. Roman vomitou sangue y bloqueou meu ataque. É esse um verdadeiro espadachim de 5 estrelas, em um nível completamente diferente. Eu uso de la técnica de la espada do demônio celestial dos vestes isso que mi fuerza física não durará mais. É esse realmente desafortunado. Tenho que ir-me de aqui. Edwin todavia estava extremadamente assustado. Em seus ouvidos escuchava a voz de Roman. Recuerda esto, Edwin Hector. El todavia mantuvo sua expressão fria. La próxima vez que nos volvamos a encontrar. La figura de Roman se hunde pouco a pouco em la noche oscura. Nos suenes com poder sobreviver a lo que existe hoje. Los dois, Butler, se mostraram surpreendidos y Edwin permaneceu em silêncio. Por el erro de uma sola persona, o exército sofreu uma grande desgracia. Incluso quase perdendo a seu comandante, essa verdade foi tão dura que, aunque sucedió ante seus olhos, todavia não podiam aceitar-la. Edwin apretou os punhos com força, questionando-se a si mesmo. Todo era culpa minha, era demasiado arrogante para pensar que podia lidiar com Roman Dmitri facilmente. Recuer de la escena de la muerte de los soldados, é o momento decisivo de uma guerra. Foi quando um bando sofreu as piores consequências que não podia prever, la derrota do exército de Hector. Bajou a cabeça y gritou em seu coração: No, este é mi propio fracasso. Los sonidos resonaram em la puesta de sol em la cima de la alta montana. Enterremos juntos a nuestros soldados, que suas almas descansem em paz eterna. Todos miraram o fuego ardiendo. Edwin se sentiu sumamente herido y arrependido. Lo siento, todo é esse por mi decisão apresurada. Imediatamente um soldado expressou seu desacordo. Por que dices isso? Como pode ser tu culpa? Jackson continuou: Tiene razão. Não creemos que se culpa del príncipe. Ao ouvir-lhe dizer, esse solo porque nuestro inimigo é demasiado fuerte, seus olhos se cerraram com força. Finalmente, Jackson animou a Edwin: Por favor, mantém a cabeça em alto. Por que nós outros? Seu corpo pareceu detener-se quando escuchou as seguintes 5 palavras: Aún confio em ti. Ao ver caras lenas de confiança de mis subordinados, Edwin cerrou os olhos, sorriu como se quisera liberar-se de parte de la carga de culpa. Pensou para si mesmo: Si, Jackson tiene razão, luego habló. Está bem, pero mais adelante, se alguém ciente que mi decisão trará a derrota a todo o exército. Devem detener-me imediatamente, não há necessidade de ser formais. Los soldados obedeceram a ordem de imediato. Declarou com firmeza: de agora em adelante, antes de que o exército de Cairo venha aqui, devemos estabilizar rapidamente los quartéis de primeira linha. Nos quedam 10 dias. Em sua cidadela, Edwin continuou ordenando: Después de que se hagam los arreglos, estacionaremos tropas em las afueras y nos prepararemos para morir. Butler se perguntou como planeava tratar com Roman Dmitri. Imaginando las altas montanas y colinas, respondió: Aunque em verdade é esse um inimigo fuerte. Pero si luchamos em las montanas, donde tenemos muitas vantagens sobre o terreno de las lanuras. Entonces las coisas serão completamente diferentes. É esse sério y assertivo tanto com los estranhos como consigo mesmo. Aprovecharé essa vantagem. Eu perdi, pero o exército de Hector no. Jackson planteou a pergunta: se reforçamos nuestra defensa, seremos capazes de tomar represálias contra Cairo? Com voz de líder arrogante, Edwin respondeu: No solo devemos recuperar lo que hemos perdido do exército de Cairo, sino também recuperar lo do império de Cronos. Em la família real de Cairo, em este momento, em o passado, solíamos invertir mucho dinheiro em la fronteira oriental, debido a las ações provocadoras de Cronos. O conde do reino de Cairo, Arthur, gritou em voz alta, pero com la situação presupuestaria actual, nos resulta impossível cumprir todas as condições que propôs o exército de Hector. O anciano se quejou: se satisfacemos todas suas demandas, o presupuesto restante actual tocará fundo. O rei Cairo escuchou e y se lhe ocorreu na solução: que tal se aumentamos os impostos? Pensando em las protestas del pueblo, dijo:
Hace apenas medio ano que subimos los impuestos. Se volvemos a subir-los ahora, la gente se rebelará. Daniel caiu em uma profunda contemplação. Ahora la única forma era utilizar o dinheiro de la nobleza de Cairo. Pero se hacemos eso, seria como se estuviéramos criando condições para que eles ignorem la autoridade real. Su cérebro actualmente é esse um desastre, pero no tenho outra opção. Daniel ordenou. Informe rapidamente a los nobres del gobierno. Quero celebrar uma reunião de imediato. Antes de que pudiera terminar de hablar, alguém legou a dar-lhe notícias urgentes. Sua Majestade, há notícias de la fronteira sur. Hemos ahuyentado ao inimigo. Estava muito surpreendido por esta notícia. Que? Perguntou Daniel novamente para estar seguro. O conde Gregório se sentou em la silla de ao lado expressando sua incredulidade. Hector tiene hasta 10.000 tropas. Como pode derrotar ao exército de Hector com um número tão pequeno de tropas? Entonces tuvo que decir algo. Se esta notícia é certa, entonces podremos liberar-nos de essa carga. Ao mesmo tempo, o conde de pelo largo que estava a seu lado repetiu o nome em sua mente. Roman Dmitri. O sudor corria por las mejillas de Denver. Realmente ganaste contra obstáculo tão grande? Uma de las personas se acercou ao transmissor de sonido. Me pondré em contato com el sur imediatamente. Los condes esperavam que alguém se conectara através de arma mágica. Entonces Daniel mirou fijamente a la persona do outro lado de la pantalla y perguntou, quem eres? A que exército perteneces? Escuchou a resposta imediata y clara. Só eu segundo hijo de la família Albeck, mi nome completo é S. Henry Albeck. Ao ouvir isso, todos começaram a charlar. Albeck, que casa é esse? O barão Olo recordou de repente. Ah, la família Albeck, que ha sido la cuna de muitas personas destacadas. Y também solia ser uma grande família em el gobierno. Su rosto estava coberto de sudor. Si, eso é certo. El expressou sua pergunta interior, pero assim, por que este jovem maestro responde por Roman? Henrique fui o primeiro em informar, me reunido ao exército romano. A esto le seguiu uma explicação do motivo. Deveria haver sido romano quem respondió. Pero dijo que queria privacidade. Só eu único noble aqui. Assim que me tomo a liberdade de defender-te. Eu senhor romano me entrenou personalmente. Ao receber a tarefa de desplegar a defesa em la linha número 5, fui ali recebi informação de que o exército de Hector atacaria a fronteira sur. Aunque ao princípio tinha um pouco de medo, corri a la linha 5 com Roman e hice lo melhor que pude para, sem dejar-lhe terminar a frase. Colo senaló. Espera, nos vais a contar todo de princípio a fim. Viendo su rosto ligeiramente preocupado, dijo, vayamos ao grano. Y por supuesto obedeceu, respondiendo. Apretando los punhos para animar-se, Henry pensou. Estou seguro de que uma vez que Roman Dmitri ganhe o reino de Cairo, seu nome será honrado em todo o continente. Quando a linha de pensamento legou ao ponto, tenho que aproveitar-me de ele para ser amigos antes de que os demais se deem conta de seu verdadeiro valor. Utilizou todas suas forças para explicar, esta vitória é inteiramente graças ao senhor Roman. Mirando ao gran rei Cairo, predijo que o exército de Hector atacaria o campamento del sur, y seu verdadeiro objetivo era la puerta del Anilo. Assim que imediatamente subiu a la montana Y construiu um campamento secreto. Ao recordar o rosto de Roman Y sua extraordinária habilidade, Henry se lamentou. Se o comandante em Osur hubiera escuchado ao senhor Roman desde o princípio, la fronteira não habría caído tão rapidamente. Assim, sem mais, Henry Albeck bajou a los idiotas ao abismo. Y ao mesmo tempo elogiou a Roman hasta lá cima, ante los olhos atônitos de todos. Henrique estava seguro de que los soldados que estavam cerca, bajo o mando de Roman, oiriam esto, para assegurar-se, incluso hablou em voz alta, como se temiera que todos se quedaram sordos. Como um orador talentoso bajo um sol abrasador, declarou em voz alta, nos mantuvimos unidos. Y o senhor Roman nos guiou hacia la luz de la glória. Estuve em primeira linha, quando a nuestro exército solo le quedaban 200 hombres, mucho menos que o exército inimigo. Finalmente, Henrique concluiu, Y obtuvimos uma gloriosa vitória. E o Y os guerreiros aqui presentes todavia estamos listos para lutar por el reino de Hector. Todos guardaram silêncio después de escuchar seu informe. Eu rei Cairo fui o primeiro em romper o silêncio. Hemos sido demasiado blandos. Daniel sorriu alegremente, leno de esperança, incluso em uma situação tão desfavorável. Roman Dmitri sigue defendendo-se obstinadamente. Mientras tanto, nós outros, los líderes, solo pensamos em la rendição. Eu barão Carlos estuvo de acordo, sua majestade tiene razão. Enquanto o exército de Hector capturou o arco, todos pensamos que habíamos perdido. Levantou sua mano direita, sem embargo, o exército de Cairo ha demonstrado que não estão derrotados. Los heróis de Cairo. Roman Dmitri se encontra actualmente em la fronteira sur. Nuestro trabalho é aproveitar a vantagem que acaba de trair para contra-atacar. Las palavras de Carlo despertaram a todos. Gregory deu uma palmada em la mesa y sugeriu.
Enviem rapidamente mais tropas à la fronteira sur. Devemos dar-lhe uma lección a Héctor por atrever-se a violar nuestro território. Daniel arrojó su capa y declarou com valentia, não negociaremos mais com Héctor. A partir de agora, nuestro trabalho é se recuperar o orgulho do reino de Cairo. El rei Cairo ordenou, reúne rapidamente a todos os vasalos e informa-lhes de la situação em la fronteira sur. Los nobles haviam expressado sua preocupação por la fronteira sur, pero después de la sesión, dirigieron sua atenção a Román Dimitri. Personagens destacados como o Barão Carlo, o Conde Denver y o Conde Gregory decidiram atrair a Román a su lado. La luz do cristal de transmutação se foi apagando pouco a pouco, pero em la mente de Henry los pensamentos não se detuvieron. Estou seguro de que, después de que termine la guerra, Román será ascendido ao gobierno. Volviendo la cabeça para mirar a los soldados, Henry continuou pensando. Se mantenemos este impulso, se me convierto em o confidente de Román, mi vida florescerá. Pensando assim, imediatamente tomou uns quantos trozos de cecina de primeira qualidade y se los dio ao vice-capitão. Olá Cris, tienes hambre. Verdade? Come-te esto. El se negou imediatamente. Henry corrió y suplicou. Chris se dio la vuelta y le gritou diretamente. Crees que no conosco tus intenciones? Analisou. Se realmente queres ser reconhecido, entonces deja de actuar como tal delante de nosotros. Luego, enfatizou. Convirtámonos em alguém em quem podamos confiar em o campo de batalha. Em esse momento, Henry parecia avergonzado. Repetiu em sua cabeça. Confia. Luego se girou para dar-lhe la carne seca ao Chico que estava a seu lado. Eres Kevin, comer esto? O exército real foi enviado a la linha sur. Se lhe ordenou ayudar a Román com mais tempo. Arrastre hasta que llegue la fuerza principal de Cairo. Em la muralla de la ciudad, haviam 2 personas enfrentadas. Vasily considerou seriamente que com solo 200 personas poderia derrotar ao exército de Héctor. Solo 200 personas, sem demasiado débiles. O guardia respondió obedientemente. Seus subordinados também pensaram no mesmo. Também escuché rumores de que Héctor se enfrenta a uma hambruna muito grave. Assim que parece que seu exército no dá medo. El não respondió. Solo reflexionou em silêncio. Levo 3 anos defendendo este miserável lugar. Esta é a oportunidade que Deus me ha dado. Vasily pensou. Ayudar a Román a ganar mais tempo? Todo lo que esse tipo puede hacer, e eu também lo puedo hacer, nada menos. El ordenou que todo o exército se reuniera com nós outros. Libraré na guerra de guerrillas para que o reino de Héctor se recordado para sempre. Los pontos de defensa aparecem em el mapa. Héctor dividiu a seu exército em ataques individuais para poder recuperar rapidamente o controle de las linhas de Cairo. Entre essas linhas, o exército que atacava a linha 3 tinha uns 3.000 soldados. Debido à louca ambição do Barão Vasily por alcançar o êxito, empreenderam uma guerra de guerrillas. Seu objetivo era atacar ao exército de Héctor, pero lo detuvieron porque o exército de Héctor não era tão débil como eu pensava. O rosto de Vasily se oscureceu. La situação entre ambas partes tinha grandes diferenças. O exército de Héctor, depois de um período de passividade, se reorganizou y tomou o controle de la situação. O exército do Barão Vasily estava sempre atrincheirado em la ciudad, vivendo uma vida tranquila, por lo que não pudo resistir ao exército de Héctor. O exército de Cairo se deu conta de que podiam ganhar la batalha em este canão. La verdade se revela, solo são derrotados quando Román Dimitri está presente. Pero antes de que pudiera terminar suas palavras, Vasily foi cortado por la mitad por um soldado. Em la sala principal, um soldado se arrodilhou em el suelo e informou que o Barão Vasily, comandante de los soldados de la linha 3, havia muerto em batalha com o inimigo, Sua Majestade. Outro tipo correu a informar que las linhas 3 y 4 estavam sendo atacadas por o inimigo. O cristal emitiu a informação de inteligência. La segunda linha estava em uma situação crítica. La solicitud se hizo. La situação era muito peligrosa. La linha 2 não podia aguentar outros 10 dias em esta situação. Espero que Sua Majestade envie tropas para resgatar-me. Daniel se sentou em seu trono, confundido. Daniel sentou-se no trono em pânico, o que significava que todas as nossas defesas poderiam ser violadas nos próximos dias. Ele percebeu que não era porque Cairo era forte ou Heitor era fraco. Então ele percebeu o principal problema. A vitória esmagadora anterior se devia apenas à presença de Román Dimitri. Daniel estava bravo. Nosso lado militar era muito subjetivo. Suas mãos estavam cerradas. Román Dimitri, onde você está agora? Uma estranha caverna de pedra está emitindo fumaça. Ainda há muitas coisas neste continente que eu não sei. Um estranho tronco de árvore apareceu, mágico. Se no passado o mundo das artes marciais era um lugar que absorvia energia da natureza como as árvores usam raízes para absorver nutrientes para crescer, para aumentar suas habilidades, os 2 egos de Román apareceram. Ele percebeu que esse mundo tem algo diferente, que é magia.
Roman estava meditando. Uma magia ondulante circulava ao redor. Se Edwin Hector fosse um mago com magia mais forte naquela época, teria sido difícil para ele escapar. Ele estava ponderando os prós e contras. Sua força ainda não havia se recuperado em comparação a antes, quando eu ainda era um demônio. Se eu tomasse decisões precipitadas, eu poderia cair em tragédia imediatamente. Assim como uma aranha armou uma armadilha esperando por sua presa, pensou Roman. Edwin Hector. Ele havia previsto que eu queria assassiná-lo e havia espalhado uma rede astuta para me atrair. Ele abriu os olhos. Então Roman se sentiu um pouco chateado. Foi um começo inesperado. Seu ataque tem um forte poder mágico. Preciso pensar em futuras contramedidas. Roman ponderou com olhos aguçados se ele ainda atacaria de forma imprudente. Um raio saiu da palma da mão de Roman como um chicote direto em direção a Edwin. A luz passou rapidamente e as duas espadas colidiram, criando um enorme impacto. Roman percebe que a espada se transformou em Butler. Estou surpreso, Butler. Pensando na batalha, ele exclamou que não conseguiria vencer a combinação de 2 mágicos e um espadachim de 5 estrelas. Fui empurrado para trás pela força, mas ainda estou ansioso por uma batalha que me fará dar o meu melhor e me colocar em risco para obter a vitória mais dramática. Roman ficou tenso. Era um desafio totalmente novo. Ele continuou avançando para a batalha, com os oponentes mais difíceis, o que é típico dele. Em sua imaginação, ele viu sua cabeça ser cortada. Eu sou alguém que não pode viver uma vida confortável e satisfeita com o que eu tenho. Roman balançou sua espada freneticamente, cada golpe contendo um poder enorme. A espada o atingiu e sangue fresco jorrou debaixo do abdômen. O oponente diante dos olhos de Roman desabou. Ele estava frio, ele estava pronto. Em outro lugar, Henry estava falando alto. Chris, o Sr. Roman não te avisou quando ele ia sair? Você está com pressa. Não sei o que ele está fazendo aí, mas a família real quer contatá-lo urgentemente. Deixe-me entrar e vê-lo. Chris respondeu friamente. De agora em diante, até que ele saia sozinho, ninguém poderá vê-lo. Ao ouvir isso, Henry ficou um pouco preocupado. O que ele estava fazendo ali? O que aconteceu no final? De repente, ele viu a figura de alguém se aproximando lentamente. Roman apareceu gradualmente. Henry estava um pouco impaciente. Por que ele parecia tão miserável? Na tenda de combate, Chris relatou que, como ele esperava, as linhas 3 e 4 foram derrotadas em apenas alguns dias, e a linha 2 também havia acabado de cair. Ele continuou a explicar a Roman. Ontem, depois de capturar todas as tropas privadas naquelas linhas, o exército de Heitor se reuniu na retaguarda, atrás daquelas linhas. Como eu vejo? Chris observou a determinação deles. Aquela retaguarda era onde eles iriam defender até o fim. Henry interrompeu rapidamente. Agora que a família real de Cairo está em caos, eles estão ansiosos para poder contatá-lo novamente. Seu exército realizou um feito tão grandioso ou, a partir de agora, sua força principal cuidará de tudo sozinha? A voz de Roman era fria, conectando-me com a família real. A tela de cristal apareceu. Eu era Roman Dimitri na linha sul. Daniel repreendeu. Ouvi dizer que todas as 4 linhas de defesa do sul foram destruídas pelo exército de Heitor. Enquanto isso, o que você estava fazendo naquele momento? Roman explicou imediatamente que durante toda esta semana ele se preparou para pensar em sua própria estratégia. Daniel perguntou sobre as estratégias de enfrentamento do próprio Roman. Ele imediatamente avisou. Não quero culpá-lo pelo fracasso das 4 linhas de defesa do sul, mas em uma semana tudo caiu nas mãos do inimigo. Daniel perguntou com uma voz fria. Você não os ajudou em nada? Roman explicou que, para ser honesto, foi só por sorte que escapei de uma batalha de vida ou morte com Hector. Ele continuou explicando que o exército real era muito subjetivo e desdenhoso em relação ao inimigo. Também não podemos ajudá-los nessa situação. A atitude de Roman é extremamente séria. Heitor arriscou sozinho a vida de toda a sua nação e tudo o que havia nesta batalha. Também enfrentei Butler, o segundo espadachim mais forte do reino de Heitor, na última batalha. Roman avisou. E também pode lhe dizer que o comandante-chefe Edwin Hector é um mago muito poderoso. Daniel ficou surpreso. Você está dizendo que tanto Butler, o espadachim 5 estrelas, quanto Edwin Hector são mágicos? Roman expressou que certamente todos sabem que no campo de batalha, um mago é uma pessoa com força extraordinária e capaz de reverter a situação. Na minha opinião, só devemos confrontar o exército deles quando a força principal de Cairo for enviada para a linha sul. Marquete ficou ao lado para ouvir e concordou silenciosamente. Roman estava certo. Com o exército defensor agora no sul, parece difícil resistir ao exército de Heitor. Arl Denver estava com medo, sem imaginar que Butler também viria para essa batalha. O conde Gregório também ponderou. Parecia que o reino de Heitor havia apostado tudo nessa guerra. Marquete falou primeiro. Majestade, acho que já chega. Não precisamos interrogar mais nosso herói. O conde Gregory compartilhava da mesma opinião. Daniel está com um pouco de dor de cabeça porque a situação parece bastante problemática para ele. Roman, já enviei a principal força militar para o sul. Ele ordenou que o lado de Heitor recuasse um pouco para trás da linha, estabelecesse uma base e defendesse ali.
Quero que você se junte à nossa força de ataque principal e os ajude a atacar o exército de Heitor. Romão ouviu isso e não sentiu muita simpatia. O lado de Hector não vai desistir. Se for assim, seus esforços para negociar favoravelmente com a família real do Cairo fracassarão. Ele deu sua opinião, a melhor decisão que seu lado poderia tomar. Qual é a pior situação que nosso exército pode sofrer agora? Desculpe, mas os tempos atuais são muito desfavoráveis para nós. Daniel franziu a testa. O que você quer dizer? A resposta foi dada rapidamente por ele. Temos no máximo 3 dias após a força principal do Cairo chegar à linha sul. Até lá, se não